Você falou agora na resposta anterior a respeito dos zagueiros saltarem da linha, né? Os 2 gols nisso acontece, são 2 zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio. E por ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio, que teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar, né? Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, o Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo, sim. Boa noite, Felipe. Parabéns pela vitória. Felipe, tu é um técnico jovem, né? Está aí se destacando nos maiores clubes do Brasil e tu sempre se posiciona muito bem, né? Eu admiro isso. Tu acabou praticamente, né, saiu do campo ontem, né, para assumir aí de ser treinador do Flamengo, e eu acredito, eu vou trazer uma pergunta um pouco extra-campo para ti, tá? A gente viu ali que o Grêmio reclamou de uma mão na bola, né, ali no lance depois que o Flamengo fez o gol, e eu penso que se tu estivesse em campo como jogador, capitão, como tu fez, tu também reclamaria com o árbitro se fosse teu time adversário. Acredito que o VAR, ele tem a função também de ajudar o árbitro dentro de campo, e infelizmente a gente não está vendo isso, não só no jogo do Grêmio hoje, mas do Grêmio Palmeiras, semana passada, o Cruzeiro Internacional, e a gente viu que os árbitros também foram afastados desses jogos. Te pergunto, a gente está vendo que há uma crise técnica. O que tu pensa sobre essa crise da arbitragem no Brasil? E tu acha que tem uma solução a curto prazo, até porque esses afastamentos fazem mal para o futebol brasileiro? Obrigado pelo elogio e grande pergunta. É um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores, mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons, muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, é difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente, que não houvesse muita interferência, se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos, eu acho que veio para, sim, ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com um impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque no final das contas é só a experiência e as horas de correção de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar o máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, de todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamamos muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops.
Professor, boa noite. Lucas Goulart, da Rádio Galera. Você já disse em entrevistas anteriores, tem como referência na profissão o Diego Simeone, o Jorge Jesus, e até a gente já observa algumas características. E, recentemente, descobrimos que também tem como referência o Diego de Zerbi, o de Zerbi. E aí o Flamengo, inclusive, realiza alguns conceitos como atrair para libertar nas costas. E aí eu queria te perguntar, como você definiria o seu modelo de jogo, tendo essas referências como o Diego Simeone, Jorge Jesus e também o de Zerbi? Grande pergunta. Pergunta para tomar um café, mas não para contar aqui na coletiva meu modelo, não. Mas eu tentei, junto com o meu auxiliar, criar um modelo, como eu já falei várias vezes, onde a torcida se sentisse identificada e tudo mais, mas principalmente a forma de atacar o que eu mais sofri no campo. O que mais me fizeram sofrer no campo. E quem mais me fez sofrer no campo foi o Guardiola. Ele é a referência, ele mudou o futebol e claro que ele nos inspira a todos. Hoje o futebol é muito diferente por ele. E cada treinador jovem vem com ideias e conceitos novos, onde eu pelo menos não tenho vergonha nenhuma de falar que eu copio treinadores de fora, copio treinadores do próprio Brasil, coisas que eu vejo e acho interessante, e tentamos copiar e colocar no nosso modelo. Né? Mas o modelo, se eu pudesse resumir, seria pressionar, esse é o primeiro, e depois seria, porque você falou da atração, né? E é uma coisa que eu não gosto, de que os adversários nos venham a pressionar, uma coisa que eu não peço para eles atrair, só que o jogador com tanta qualidade, como o Léo Ortiz, como o Léo Pereira, eles têm a zona de segurança entre eles e o adversário muito pequena. Então, eles se sentem confortáveis com o adversário perto deles. E isso são características deles que fazem os times, atraem os jogadores para poder liberar os espaços. Mas eu não peço realmente isso, porque o que eu passo para eles é a progressão. Então, chamaria talvez jogo de progressão, meu modelo. Felipe, aqui, Gustavo. Estou aqui com um belo material de pré-jogo que a assessoria do Flamengo manda para a gente. E aqui aponta que o Felipe continua com apenas 2 derrotas, 22 vitórias, tem menos derrotas, mais títulos do que derrotas. E o jogo Fortaleza e Inter começou agora, está 0-0 ainda, o Flamengo é líder do campeonato. Isso tudo te motiva, te empolga ainda mais? E a segunda, você diz que normalmente só analisa o próximo adversário. E com relação à tabela, é assim também ou tem projeção de tabela? Eu não olho a tabela, eu penso sempre, você não controla a tabela, né? Então, a única coisa que você controla é o próximo adversário. E o que eu penso, sim, nos campeonatos, nas ligas, no campeonato nacional, como o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então, o que nos dá um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente, né? Então, assim, que você falou dos números, do que motiva e tudo. Não, o que eu não me iludo, né? Eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo do que o adversário ele permite para você. Como eu falei, o Grêmio é um time de encaixes que te dá uma dificuldade maior na saída, porém, a que você escapa, você tem uma chance mais clara, ou uma chance de pisar na área, como você falou, mais clara. Depois, a finura do jogador ali, o momento de forma dele, isso, cada um vai passar por momentos diferentes. E aí os números dizem, né? Um jogador com a Arrascaeta tem uns números incríveis e outros não tem tantos números como ele, como o Pedro. Isso é totalmente normal do futebol. Agora, numa vitória no campo, na Arena do Grêmio, contra um time super qualificado, um time muito bem treinado, como eu falei, com encaixes, com tudo mais, fora de casa, segunda seguida fora de casa no Brasileiro, nós temos que olhar o lado positivo. Nós não podemos só olhar porque o Flamengo finalizou menos, porque não sei o quê, porque a bola não entrou. Então eu sou o treinador positivo. Entendo que você seja mais negativo nesse ponto, mas eu olho sempre as coisas boas que a gente fez, e as ruins já é o meu trabalho corrigir elas, e para isso que me pago. Felipe,
Só estou tentando lembrar as 3 chances do Bruno. Pode me lembrar elas? Teve uma de um passe do Arrascaeta que ele acaba furando em bola. Teve outro passe, uma jogada pela direita, no cruzamento, que ele acabou não chegando a tempo. E também teve uma de perna esquerda que ele acabou tentando driblar o defensor do Grêmio, o Gemerson, e acabou não finalizando da maneira adequada. O Bruno, ele cumpriu a função à risca, assim, fez tudo o que eu pedi para ele fazer, em função do que eu achava que a equipe precisava, né? Porque eu sabia que, como eu disse também, o Grêmio é um time de encaixes, então eles iam ter que saltar com os zagueiros. E aí o Bruno, atacando o espaço, ele é letal, e fez todos os movimentos que eu pedi. Ele nos deu muita profundidade, ele e o Michael nos deram muita profundidade, o mesmo Gerson nos deu muita profundidade, e é um jogador muito importante. Essas chances que você fala, eu não posso qualificar ela de uma chance perdida, porque na minha visão não foi o passe não foi ideal para ele, não conseguiu nem finalizar a jogada, né? Então a outra talvez em outro momento ele teria conseguido finalizar, mas é absolutamente normal. E o que eu vejo é um volume de jogo que ele cria, que ele nos dá para a equipe, porque é um jogador que pressiona muito, que se sacrifica muito pela equipe, faz com que a equipe jogue muito melhor, de forma muito mais contundente e dominante dentro do campo, algo que destaca o Henrique, porque ele nos dá todas as fases defensivas, dá jogo aéreo, é um jogador que domina a bola de costas, que sustenta os zagueiros, que ataca o espaço, então é um jogador super completo e na qual muito importante. Hoje ele está disponível, né? Claro que não está disponível para começar ainda, mas no momento que estava o segundo tempo, que eu acreditava que precisava que a gente estava com espaço para contra-atacar e não estávamos mais conseguindo pressionar o Grêmio, então era o momento de ataque ao espaço. Então teve o Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Felipe, aqui, boa noite. Você falou agora na resposta anterior a respeito dos zagueiros saltarem na linha, né? Os 2 gols nisso acontece, são 2 zagueiros diferentes, mas o zagueiro pela direita do Grêmio. Por ali o Flamengo apostou bastante no jogo, o Arrascaeta chegando mais ali, o Michael também. Essa foi uma percepção tua antes do jogo, de explorar essas costas da defesa do Grêmio e teria esse zagueiro saltando? Eu não vi os gols ainda, então eu não consigo, desculpa, eu não consigo. Eu só lembro que o Arrascaeta driblou o goleiro no primeiro, e no segundo foi uma saída de bola pela lateral, né? Eles fizeram uma saída de uma triangulação bonita e quando o Arrascaeta conseguiu escapar e conseguiu finalizar. Mas claro que um dos pontos que a gente pede sempre é que exista o ataque ao espaço, porque para mim o time mais difícil de marcar é o time que ataca o espaço o tempo todo, e isso o Bruno, o Michael, o Gerson, o próprio Arrascaeta faz e incomoda muito, mas com certeza tem preparação nesse estudo.